de comunicação. Nesse momento a gente fala então com Sérgio Everton. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sérgio. Oi, meninas. Bom dia. Boa tarde, né? Já, boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Eu estou ainda naquele negócio dos horários, né? Porque a gente fica com a cabeça tão, né, dentro de casa, preso dentro de casa, você fica meio alienado, né? Você fica meio... Então, horário, dias, você se perde muito, né? Boa tarde aí para vocês, boa tarde para Mel, para Priscila, nossos telespectadores, nossos ouvintes aí da nossa rede Alesp, né? Ou seja, né, Priscila, já são 40 dias aí ou mais, né, a gente em casa aí nessa quarentena, então você se perde um pouco com o tempo, né? Você fica meio desfocado, você pensa, caramba, que dia é hoje, que horário que é, qual a hora que eu estou levantando, que hora que eu vou... É complicado, né? Então você às vezes se perde aí, até no momento de dar um bom dia, uma boa tarde, né? Você fica meio... meio enrolado com isso, né? E vocês estão tudo bem? Está tudo bem aí com vocês? Estão se cuidando, tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. Passando um pouquinho de frio aqui, viu? Porque a temperatura caiu bastante. Hoje está bem frio aqui, viu, Sérgio? E sobre isso que você acabou de falar agora, de perder um pouco a noção de tempo, tem dias que eu vejo que dia da semana é assim, tipo, 4 vezes no dia, assim, para ter certeza. Porque o cérebro parece que não... Que aqui, por exemplo, a gente tem uma rotina dentro da casa. Então, por exemplo, tem as comissões da... Segunda não tem comissão, mas tem as comissões da terça, tem as comissões da quarta, as comissões da quinta. E a gente fica condicionado ao cérebro nessa rotina. E quando não tem, a gente fica... Opa, peraí, onde é que eu estou mesmo? A gente está tendo aí, né, as transmissões, né, de plenário, né, aí na Assembleia. Estou de casa aqui, mas eu acompanho, eu faço daqui também, ajudo, né, a televisão aí a botar... né, os trabalhos aí no ar, virtualmente também. Está todo mundo aí com as mangas, né, arregaçadas, trabalhando muito, claro, né, para que se tenha um bom desempenho no trabalho, aí, não só da TV nosso, mas da Assembleia no geral, né? Então, o plenário aí, muito bem comandado pelo nosso presidente, o deputado Cauê Macris, né, virtualmente, e tem dado muito certo, né? Então, isso é uma prova aí que, após essa pandemia, né, após o término, né, desse coronavírus, quando a gente conseguir sair dessa quarentena, realmente as coisas vão mudar, né? Não vão ser mais as mesmas, isso é fato, né? Então, é muito bom, né, essa situação, muito bom, entre aspas que eu digo, toda vez eu falo isso, né? Dessas mudanças. Claro, ninguém queria uma pandemia como essa de um vírus, isso aí é fato, né? Mas para vocês verem como é que, né, o mundo gira e gira sempre aí, e com mudanças, né? Quer dizer, a gente não vai voltar a trabalhar praticamente do mesmo jeito, né? Várias situações, em tudo vai mudar, né? E eu tenho certeza que para melhor. E essas transmissões virtuais, né, com certeza... isso não vai acabar depois da pandemia, depois que a gente passar por isso. Então, é muito legal estar nessa parte, né, sendo feita. Claro que, eu repito, ninguém queria que a gente estivesse passando uma pandemia dessa, né, por causa desse coronavírus. Mas a vida é isso, né? E eu estava vendo, falando em pandemia, né, eu estava vendo aqui essa questão aí toda da flexibilização, gente. Né, em algumas cidades aqui do estado, de São Paulo... E eu estava vendo ali que está tendo uma discussão sobre a parte litorânea aqui do nosso estado, principalmente a Baixada Santista, né, que está aí no vermelho, né, porque são as 3 etapas, né, vermelho, laranja e amarelo. E eu estou vendo aí que isso ainda vai dar discussão em relação à liberação aí da Baixada Santista, e a alegação é que tem muitos idosos, né, que são pessoas aí que, no grupo de risco, né, mais ainda, apesar que a gente já sabe que não tem nem grupo de risco mais, né, isso é fato, já há um bom tempo. Mas a Baixada Santista concentra, né, são muitos idosos ali que moram ali, pessoas que saem, por exemplo, da cidade, né, já trabalhou praticamente uma vida inteira e quer descansar, quer ir para o litoral, então as pessoas mais velhas e idosas acabam mudando aí para o interior, né? Aqui da capital, indo para o litoral também.
Então, a concentração na Baixada Santista de idosos é muito grande. Por isso, ainda nessa fase vermelha. Mas isso vai ser discutido ainda, né? E a fase laranja é onde você já pode, né, abrir o comércio, né, a economia começar a funcionar, né, melhor, e a faixa amarela você tem algumas restrições aí, né? E isso tem que acontecer, não dá para começar o trabalho, a economia, né, sendo aberta aí de uma vez, porque isso não tem condições. Isso é fato, a gente não pode, né, querer que as coisas comecem a funcionar do jeito que elas eram antes. Aí é praticamente impossível, né? Até com cuidado, né, disso por acaso, por exemplo, acontecer uma segunda, né, epidemia aí no caso, porque se você toma uma atitude dessa, né, o governo, né, o país toma uma atitude de abrir, né, o comércio em geral, tudo, shopping, aquela coisa toda, já pensou o risco de você ter, né, uma segunda pandemia desse coronavírus? Então isso é muito grave. Então, aos poucos, vai se chegando, né, a um consenso de abrir o comércio, né, nossa economia começar a funcionar devagar, né, vagarosamente. Tem que ser até o término dessa pandemia. É o que a gente espera, né? Entendeu? Com certeza, é bom certeza. Isso. Agora, e eu tenho ainda, continuo aqui com as notícias, né, boas aqui em relação ao coronavírus, que é o que eu sempre faço aqui, né? Trago boas notícias de pessoas, de grupos, né? Pessoas que são solidárias, isso é muito bom, né? Eu sempre repito aqui, o brasileiro é muito solidário. Então, eu tenho um aqui com deficiência visual, viu, Priscila e Mel, que ensina os colegas, né, a se protegerem da Covid. Imagina, né? Ele tem deficiência visual, esse brasileiro, ele chama Natanael Joaquim, né, aqui de São Paulo. Ele, preocupado, né, com essa situação dos cegos do país durante a pandemia aí da Covid, ele decidiu gravar vídeos para ensinar, olha que legal, né? Que lindo. A ensinar pessoas como ele, né, que são cegas, a se protegerem. Ele explica na gravação dele que o Brasil tem 6,5 milhões, olha o tanto de pessoas com deficiência, né, visual. E elas têm aí 3 vezes, claro, né, mais chances de contrair o novo coronavírus, porque elas usam as mãos, praticamente, né, para enxergar. Ou seja, as mãos, que ele quer dizer o quê? De tocar, né? O cego, ele vai pelo contato, não tem outro jeito. E então eles tocam tudo que aparece aí pela frente. Então, muito boa essa atitude do Natanael, né, de gravar esses vídeos. Isso é muito importante. É como uma pessoa que é surda, né, que eu fiz um programa aqui sobre deficiência auditiva com uma especialista, uma fonoaudióloga, né? O surdo também tem esse problema, né? Claro, né, o de usar máscara. Por quê? Porque eles usam muito a Libra, que é a linguagem de sinais. E a linguagem de sinais, Priscila e Mel, como é feita, né? É a leitura também, tem a leitura labial também, mas a linguagem de sinais, você tem gestos, né, movimentos com a própria face, não só com as mãos. Então, também é complicado, né, para o deficiente auditivo, né, tanto quanto para o deficiente visual. E ela me explicou, ela não tem outro jeito. A única maneira, né, de amenizar a situação dos surdos, né, e com deficiência auditiva, é escrever. Só que eu cheguei num ponto com ela, com a fonoaudióloga, eu falei, tá, mas você chega a essa, escrever, passar por... Agora eu descobri uma coisa, que muitos atendentes, por exemplo, de farmácia, no momento que a pessoa surda chega, né, para pedir alguma coisa, ela escrever, as pessoas não têm paciência. Você acredita nisso, gente? Gente, que coisa. No momento que a gente está passando, tem muito atendente que não tem paciência para poder escrever, né, ou pegar o que o deficiente auditivo escreveu para fazer um pedido. Eu falei, mas, doutora, como é que... Ela falou, infelizmente, né, a gente passa por isso aqui, né, na situação que a gente está passando. As pessoas precisam ter consciência disso e ter paciência também. Né, a gente está precisando evoluir, né, Sérgio? Oi? A gente está precisando evoluir, né? Essa que é a verdade. Pois é, gente. Então, o que custa, né, você ter um tempinho seu ali na hora de atender para ler, né, e também escrever para a pessoa que é surda, né, que tem a deficiência auditiva,
né? Isso não custa nada, gente. E outra coisa que ela falou, que seria ideal, principalmente para leitura labial, né? Que as pessoas usassem aquela máscara, né? Que parece de soldador, né? A face shields, que a gente chama, né? Que ela é transparente. Então, isso dá o acesso, né, à leitura labial. Facilita muito. Mas não é todo mundo que pode usar e nem devem, né, na realidade, porque são equipamentos aí, né, para serem usados por profissionais da saúde, né, em hospitais, tudo. Então, é bom evitar tudo, mas seria a melhor maneira. E teve uma senhora que foi muito interessante. Ela criou uma máscara, ela tem também a filha, né, que é surda, tem deficiência auditiva, e ela conseguiu fazer uma máscara, né, que pega aqui na orelha, mas com um acrílico na frente aqui, né, para a leitura labial da pessoa surda. Muito interessante. Sim, ela conseguiu fazer caseira, gente, em casa. Não foi... A mãe dela fez, para que a filha tivesse condições, né, de sair, de poder ir a um mercado, a uma farmácia, né? Porque eles sofrem muito com Sérgio. isso. Então, é muito maior. Oi? Eu já ia falar isso. Isso é coisa de mãe, né? Isso é o tipo de atitude de mãe. Não, é verdade. A mãe é mãe. Eu disse isso uma vez, até fui criticado num programa, quando eu estava aí na emissora aberta, né? Que eu falei que a atleta, né? Eu era da área de esporte, e ela sentou, foi a última cena que ela teve na competição dela, isso na Olimpíada, né? Não vou falar o ano, porque aí vocês vão me chamar de vovô, de velho, Nunca, né? Mas que muito tempo atrás. E ela, foi a imagem dela sentando no colo, né, da mãe. Eu não tive outra situação, né, porque não tinha o que falar. A imagem, ela sentou no colo da mãe e cortou a imagem. Eu só virei e falei no ar. Falei, tá vendo, gente? É isso, olha, mãe é mãe. Cheguei a ser criticado por isso. Mas é uma verdade. Eu sei que é uma frase feita, né? Eu sei que os meios de comunicação, né, principalmente no meio que eu trabalhei, né, não vou citar as emissoras nem nada, eu trabalhei em praticamente todas as emissoras abertas aqui em São Paulo, mas elas não gostam de frases feitas. A Priscila sabe disso, Priscila, você, Mel, né, que são jornalistas, sabem disso, né? Mas era uma situação ali que não tinham o que fazer. A imagem era essa. E eu só falei, olha, tá vendo? É isso, gente. Mãe é mãe. E é uma verdade, entendeu? Não tem jeito. A Mel, você falou muito bem, né? A mãe criou essa máscara para a filha, só que aí, como é que ela vai desenvolver, né, essa máscara sem uma ajuda, sem por exemplo, dúvida. sem um investimento, não é? Sérgio. Mas a doutora falou que foi uma ótima ideia, só que ela fez em casa, né? E perfeita a máscara. E segundo relatos da mãe, nessa entrevista, ela disse que não teve dificuldade praticamente nenhuma de fazer a máscara, né? De construir a máscara. Sim. Não foi tão difícil. Então, isso é uma solução para o deficiente. Como o Natanael Joaquim aqui, esse brasileiro nosso aqui de São Paulo, gravou o vídeo para ajudar, né, as pessoas que têm a mesma deficiência dele, né? Ou seja, cegos, né? Então, Sérgio, eu queria agradecer muito a sua participação hoje. Foi muito bacana. Imagina. Foi muito bacana a sua participação hoje. A gente tem... São informações que a gente precisa lembrar de todo mundo que está aí, que precisa ser assistido nesse momento, né? Não, é o tal negócio, né? O tal problema. Tem pessoas que, né, muitas são aí abençoadas, que eu digo assim, têm condições, né, de fazer isso, né? Beleza. Agora, procurem ajudar quem não tem, gente. São pessoas que não têm condições de ter uma máscara como essa, que protege mais, que custa, né, caro. E se você for olhar esse lado, cara, o lado humano, isso é muito importante, principalmente na situação que a gente vive hoje, né, com essa pandemia. Então, a gente tem que ajudar. Eu sei que, eu volto a dizer, o brasileiro ajuda muito, é muito solidário. Mas a gente tem que estar sempre prestando atenção, principalmente essas pessoas mais necessitadas, né? Que é um cego, a pessoa que é surda, né? Tem aí uma dificuldade enorme, precisa ser ajudada. Não chegar no local, no estabelecimento, e o atendente achar ruim, entendeu? Não ter paciência de ajudar a pessoa com
uma deficiência como a surdez, entendeu? Sim. Não tem paciência de escrever, né? Para poder ajudar a pessoa que tem essa deficiência. Com Pô, a gente precisa ajudar. É isso aí, né? Sérgio Tem que colaborar, Everton. tem que ajudar. Nós somos seres humanos. E seres humanos são feitos para isso. É verdade. Entendeu? Para ajudar um ao outro. Essa é a grande verdade. Sérgio Everton, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Tá bom. Valeu aí para vocês. E quando precisarem é só chamar. Tá ok.